Por dentro do esporte. Por dentro do esporte. E aí, tudo bem? Chegando com mais um episódio do PDE. Eu sou o Gênison Viana e sempre ao meu lado está João Roberto. Grande abraço, Gênison. Mais uma vez é um prazer estar aqui contigo para falarmos sobre o Cuiabá e o seu desempenho na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em nosso 8º episódio, vamos falar do confronto dentro de casa do Cuiabá contra o Coritiba, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. Tem agenda PDE, com o próximo compromisso do Dourado e com a data do nosso próximo episódio. Vamos sentir o clima da Arena Pantanal com o quadro Organizada PDE. E para terminar, falamos com o ouvinte que cravou o resultado de Cuiabá e Coritiba no palpite PDE. Falando agora do confronto entre Cuiabá e Coritiba, o Cuiabá, que não havia vencido na Arena Pantanal, seguiu sem vencer e enfrentou um Coritiba, até então o pior time do campeonato, e seguiu como o pior time do campeonato. 1-1, os gols foram marcados aos 3 minutos de cada tempo. 3 minutos do primeiro tempo, Fernando Sobral um golaço de cobertura em cima do Gabriel. E no segundo tempo, Robson acabou colocando entre as pernas do goleiro Walter. Eu até disse na transmissão, acho que o Walter frangou. 1-1, um resultado muito bom pro Coritiba e não tão bom pro Cuiabá. João Roberto, o que você achou da partida? Uma partida que me surpreendeu a decadência do Cuiabá durante os 90 minutos, né? O Cuiabá iniciou bem com a felicidade de a gente pode chamar chute ou cruzamento do Fernando Sobral, ali do lado direito de ataque do Cuiabá, e acabou surpreendendo o goleiro Gabriel Vasconcelos, e com isso o Cuiabá começou a parecer que poderia colocar um resultado elástico de 3-4-0 pelo ímpeto que tinha. Porém, durou apenas 15-20 minutos do primeiro tempo. Aí o Cuiabá controlou o ritmo, o Coritiba não oferecia tanto perigo para o Cuiabá, até por isso é uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro ou da temporada, e por isso ainda não ganhou nesta edição, porque mostra uma fragilidade ofensivamente muito grande. Só que o Cuiabá achou que essa fragilidade não seria suficiente para o Coritiba empatar. E aí foi cozinhando, né, o jogo, controlando com aquela calmaria, parecia que não estava mais com vontade de fazer o segundo gol, achou que poderia sair a qualquer momento se controlasse o Coritiba, e aí poderia surgir um gol para o Cuiabá. Não foi o que aconteceu, teve até uma chance com o Fernando Sobral, e para mim, nós falamos na transmissão que tomara que aquele gol não faça falta, e fez. Fernando Sobral foi o autor do gol, foi para mim um dos melhores em campos, mas na oportunidade que teve de levar o 2-0 pro intervalo com o Cuiabá com uma vantagem grande, acabou ali perdendo um gol na cara, e a gente sabe, né, o velho ditado, a bola pune. Veio segundo tempo e o Coritiba já começou completamente diferente, né, já vimos uma equipe mais organizada, até uma das alterações o Vitor Luiz entrou no lugar do Jamerson, foi para tentar dar esse apoio pelo lado esquerdo, e aí no comecinho o Coritiba foi e empatou o jogo no segundo tempo. E o Cuiabá, a gente esperava que quando sentisse o gol, voltaria a ter o volume de jogo que teve no começo da partida. Só que não foi o que aconteceu. O Coritiba criou oportunidades até para virar o placar e o Cuiabá continuou naquele comodismo. Então foi um resultado bastante lamentável. Não gostei da atuação do Cuiabá. Se for pegar de exemplo só os primeiros 15 e 20 minutos e só, porque novamente o meio de campo ali ficou um pouco apático. O ataque não ofereceu, movimentou muito pouco, e quando movimentou parecia que estava distante dos meio-campistas, e o sistema defensivo, as alterações, a gente vai falar sobre isso, deixou a desejar. O João Roberto falou aí da equipe. Realmente, se nós pegarmos alguns momentos, o Cuiabá jogou bom futebol. Se nós pegarmos o contexto geral, o Cuiabá não foi bem. Tivemos ali o meio-campo, apareceu muito pouco, Ranielli, Ronald, Fernando Sobral. A bola acaba não chegando no setor ofensivo e fica difícil, por exemplo, pro Daverson, que precisa de bola jogar. O lateral esquerdo, Riquelme, né, acabou oscilando, ele é muito jovem, vai melhorar. O Marlon um pouco nervoso, o Alain Periur também. O Walter mesmo, né, acabou não segurando uma bola que costumeiramente ele segura. É uma partida pro Cuiabá repensar, porque era um jogo pra ganhar. Jogar contra o pior time do campeonato. Buscar uma vitória, depois de vencer o Cruzeiro, uma vitória surpreendente fora de casa. Pensando que vai enfrentar o Goiás, fazendo um prognóstico, que é um time que vai brigar ali pelo mesmo lugar na tabela, é um resultado negativo pro Cuiabá. Comemora o Coritiba que soma um ponto na Arena Pantanal. Pouco mais ali de 8 mil torcedores estiveram presentes assistindo Cuiabá e Coritiba. Lembrar que a média do público de Cuiabá chegou a 13 mil torcedores na temporada passada, esteve ali com a 13ª média. João, falando do Antônio Oliveira que reencontrou o seu ex-clube, ele que treinou aí o Coritiba por 4 meses, perdeu apenas 3 jogos, pra gente ter uma noção, o Zago em 6 partidas comandando o Coritiba já tem 4 derrotas, então o Antônio Oliveira em 4 meses perdeu menos jogos que o Antônio Carlos Zago em apenas 6 jogos. Antônio Oliveira que chegou a 31 jogos no comando da equipe com 9 vitórias, 10 empates e 2 derrotas. Gostei do time dele no primeiro jogo contra o Cruzeiro, não gostei nessa partida contra o Coritiba. É interessante que esse
esses números dele com o Coritiba, do Antônio Oliveira, são, assim, a gente pode dizer, enganosos. É pelo desempenho que a equipe teve. É óbvio que o Antônio Carlos Zago deve ter mais derrotas que o Antônio Oliveira, até porque o Antônio Carlos Zago já pegou a equipe no Brasileiro e o Antônio Oliveira pegou o Coritiba no início. E aí o Coritiba ainda assim é superior a boa parte das equipes do Campeonato Paranaense e até as equipes que ele pegou nas primeiras fases da Copa do Brasil. E então ele foi demitido porque ele não conseguiu levar a equipe até a semifinal do Campeonato Paranaense, foi demitido porque caiu na terceira fase diante do Sport, que era a equipe talvez os potes, né? O Coritiba teve o azar de pegar o Sport, que era o time mais difícil do grupo do pote B naquele sorteio, e a derrota na estreia pro Flamengo do Campeonato Brasileiro. Porém, ele fez um começo muito bom contra o Cruzeiro, você mencionou muito bem, só que a gente tem que entender que o Antônio Oliveira é o seguinte, né? Ele prioriza muito esse jogo dele pelas pontas, em que ele quer que o atacante deles de beirada levam no mano a mano. Como o Elton Silva teve várias vezes a oportunidade, como o Jonathan Cafu teve algumas, então ele não vai fazer questão de priorizar um meio campo com um cara armador, e ele tinha essa opção hoje, né, com a suspensão do Denilson, que não pôde jogar, ele poderia optar pelo Cepelini, só que não, ele preferiu colocar o Ronald para não precisar, de certa forma ele tá priorizando a questão do defensiva para ter essa recuperação, essa roubada de bola no meio de campo, e o Ronald pode fazer essa função um pouco mais avançada como um segundo volante, recuando o Ranieri para jogar ali na dupla de primeiro volante com o Fernando Sobral. Porém, ele vai ter tentar essa ligação direta. Até alguns momentos a equipe teve aquela troca de passe ali, mas você via que quando saía no segundo tempo foi muito isso. O time chegava na beira de campo, não conseguia cruzar e aí voltava, fazia aquele passe ali na entrada da grande área, mas alternava entre um lateral e o outro para tentar um cruzamento na área. Então você vê que ele não tem muito essa especificação de um meia criando por dentro. Ele quer sempre essas jogadas exploradas pelas laterais, como foi do gol que surgiu aí do Fernando Sobral. Então, ele arriscou hoje, poderia ter arriscado mais, eu acho que poderia ter colocado o Cepelini como uma maneira de a equipe criar mais oportunidade do que teve no primeiro tempo, porque a gente viu que sentimos. O Cuiabá não criou tanto no primeiro tempo, ficou só no 1-0 e tomou o gol. E aí começou a apelar, coloca o Cepelini, coloca o Quagliata, que é um meia, um ponta, pode jogar nas duas funções para tentar ter uma qualidade maior no passe. Só que se você não trabalha com esse fundamento no treinamento, não é durante os 90 minutos que vai ser aplicado de maneira correta. Realmente, inclusive conversávamos antes da partida na redação da Rádio Conte que esperávamos que o Cepelini fosse titular, porque ele é um meia criativo e lembra a equipe que o Antônio Oliveira gostava de jogar em 2022, com um meia de criação e 2 jogadores ali mais de contenção, mas que também são bons no passe. O Cuiabá que mexeu 5 vezes contra o Coritiba. Entraram Ricardo Cerqueira, jovem de 20 anos, que o Cuiabá comprou junto ao Capitariano até 2027. PK acabou entrando no lugar do Riquelme, que sentiu. Pablo Cepelini, Nicolas Quagliata e Yuri Castilho. Destacar os uruguaios, Nicolas Quagliata e o Pablo Cepelini. Quando eles tocam na bola, a gente sente um toque diferente. Agora, Yuri Castilho, Jesus Cristo, o que foi aquilo? Que partida horrorosa do jogador que veio do Ceará. Muito mal, tentando driblar o jogador e perdendo pra bola. É difícil e essas são as nossas opções. De fato, a gente começa a reparar que as opções do sistema ofensivo estão ficando escassas e não por quantidade, mas sim por qualidade. Como você já mencionou, gente, em outros episódios do podcast, o Cuiabá contratou mais por quantidade que por qualidade, e parece que a cada rodada vai ficando evidente. Por exemplo, o Emerson Ramon não entrou mais. O Antônio Oliveira parece que não vai dar tanta oportunidade para ele assim. Temos o Jonathan Cafu, o Elton Silva e o Quagliata e o Yuri Castilho. Então são as opções que temos pra gente. Por exemplo, o Vitor Ian, aquele que o Cuiabá contratou, que era do Santos, do Orlando City, não aparece, não é relacionado. Então a gente vê que foram mais quantidade e qualidade realmente. Agora, eu ainda acho que as laterais nossas estão numa situação delicada. O Riquelme é um lateral da base, se a gente for pegar assim a partida com o Cruzeiro e com o Coritiba, fez boas partidas, mas ainda assim é um lateral jovem, precisa adaptar ainda ao nível do Campeonato Brasileiro, e a opção dele, caso ele não esteja bem, é o Patrick Calmo, que a gente viu que entrou, quem acompanhou a partida pela Conte, viu que o Patrick Calmo, ouviu a gente falar, ou quem pegar os melhores momentos e ver as oportunidades no segundo tempo, vai ver que o Patrick Calmo, boa parte do ataque do Coritiba foi daquele lado direito, de ataque em que tava o Patrick Calmo entrando no lugar e toda hora, repetidamente, levando bola nas costas ali, a marcação conseguia um passe nas costas do Patrick Calmo e ali conseguia uma criação. E no mesmo lado o Yuri Castilho estava atuando, então a gente viu que o lado esquerdo do Cuiabá no segundo tempo
não existia praticamente. O Coritiba dominou muito ali, ganhava as divididas também por ali. Eu acho que a gente tem boas opções no meio de campo, falta fazer com que elas fiquem mais compactas com o ataque, porque tá muito distante essa linha do meio de campo com o ataque. Às vezes o Daverson tem que vir aqui pegar a bola, ou quando não vem pegar a bola, tá muito isolado lá na frente. Aí tem que pegar um ponta pra tentar dar um apoio pra ele. E às vezes, como o Antônio Oliveira, na minha opinião, parece estar priorizando mais o lado defensivo, vai tentar essa ligação direta com os pontas. Agora, se você quer fazer essa ligação direta com os pontas, você precisa de um cara de qualidade como o Cepelini pra dar esse passe longo que a gente sabe que ele tem. E aí a bola aérea do Cuiabá parece que pouco produz, na única que a gente conseguiu foi o Fernando Sobral, que desperdiçou. Nos escanteios a gente muito pouco oferece perigo, então a sensação que dá vai ser uma chuveirinho na área, a defesa adversária vai tirar. E aí quando é a nossa vez, a gente acaba tendo muita fragilidade. Então acho que a bola aérea ainda é um ponto pro Cuiabá se observar, tanto no ataque quanto na defesa. Para completar, falar sobre essa questão do banco, o Cuiabá contratou 15 jogadores aí nesta temporada. Chama a atenção pro Isidro Pita, que chegou junto ao Juventude. Nós pedimos passagem pro Fernando Sobral, ele se tornou titular, uma assistência e um gol. Isidro Pita continua sendo o artilheiro do Cuiabá. Vamos aí pra 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele tem 7 gols na temporada, ninguém marcou mais gols do que ele, mas ele não tem oportunidades. O que será que acontece, João Roberto? É pra você ver o nível de eficiência da equipe do Cuiabá no sistema ofensivo. A questão é clara, né? O Daverson é um que deu certo com o Antônio Oliveira, então ele acredita que vai ser o pilar da equipe para esse novo comando dele na equipe do Cuiabá, né? Esse novo caminho em 2023. O Pita tem uma característica de jogo, ele é um atacante jovem, vale lembrar, né? O Pita nasceu em 99, então ele é um cara jovem que tem você vê que até a estatura corporal dele é típica de centroavante, só que porém o estilo de jogo do Pita possibilita que pontas fiquem próximos a ele. E o Antônio Oliveira acredita que o Daverson vai brigar por uma bola ali ou outra. Acho que o Daverson é melhor na bola aérea que a questão com o Pita. Só que eu acho que o Pita te oferece mais oportunidades durante a partida, com mobilidade. O Daverson, em vários momentos, você via que ele estava cansado, que ele não conseguia. Teve um lance ali que a defesa do Coritiba tirou, a bola estava próxima, ele poderia ter evitado o lateral. E aí ele tentou correr para pegar a bola, mas mesmo assim a bola saiu para lateral. Mostra que ele tá visivelmente cansado. Acho que o Pita tem que dar mais oportunidades para ele, mas não essas oportunidades de entrar 40 do segundo tempo, 42, ou quando o Daverson tomou o amarelo já na parte final para preservar. Aí você não vai extrair o resultado dele. E quando foi utilizado no campeonato Mato Grossense e na outra competição e deu resultado, principalmente no Mato Grossense, claro, são adversários diferentes, mas testar. A gente sabe que o Antônio Oliveira não vai ter tanto tempo assim, só que se você ficar numa ideia clara sua e não abrir possibilidades para explorar com o elenco que você tem, você acaba ficando no mesmo pragmatismo que tem o futebol, principalmente o futebol brasileiro. Manter aquilo, confiar que vai acreditar, mas não abrir possibilidades para que pode surgir um cara como o Fernando Sobral surgiu agora, o Riquelme tá surgindo e como o Ipita pode surgir em jogos mais pra frente. Pra gente ter uma noção, o Isidro Pita tem 22 anos. Eu nasci em 1996, sou mais velho que o Isidro Pita. Falando da sequência do Cuiabá agora. No episódio anterior fizemos um prognóstico, mas levamos como referência o desempenho contra o Cruzeiro. Nessa etapa já mudou o prognóstico porque o desempenho contra o Curitiba não foi legal. Enfrenta na próxima rodada o Goiás no Serrinha, fora de casa, depois fora de casa na Neoquímica Arena o Corinthians, depois dentro de casa o Botafogo, atual líder do campeonato, e fecha essa sequência com 4 jogos enfrentando o Vasco em São Januário. O Vasco que tá em crise, não anda bem das pernas no Brasileiro. O que você acha dessa sequência, João? A sequência é benéfica pro Cuiabá, por mais que pega o Botafogo na Arena Pantanal, mas a gente sabe, o Goiás conseguiu ganhar do Botafogo no Serrinha, e o Cuiabá tem bons confrontos contra o Botafogo, se eu não me engano, tem até um histórico parelho ali, pra se não melhor que a equipe do Botafogo. Claro, o Botafogo é o líder do campeonato atualmente do Campeonato Brasileiro, só que a sequência, o Goiás, mais um confronto direto, foram 2, na minha opinião, América Mineiro e a equipe do Coritiba, uma vitória e um empate, tá na média se a gente for pensar, talvez seria isso que eu pensaria, uma vitória, só que ao contrário, uma vitória contra o Coritiba em casa e um empate com o América fora. O Goiás vai ser mais uma oportunidade, não pode perder, um empate fora de casa contra o Goiás, pra mim tá ok, mas se vencer vai ser melhor ainda, porque você abre distância dessas equipes e dá um pouco mais calma pro trabalho do Antônio Oliveira. Contra o Corinthians, por mais que seja a fase do Corinthians ruim, mas o Corinthians na Neoquímica Arena é muito forte e qualidade individual o Corinthians tem melhor, e do jeito que tá a nossa defesa, por mais que melhorou contra o Cruzeiro e deixou a desejar um pouco contra o Coritiba, as qualidades que o Corinthians pode oferecer de perigo, principalmente o Roger Guedes no mano a mano contra os laterais da equipe do Cuiabá, eu não acredito que o Cuiabá consegue parar esse ataque facilmente, e aí tá tendo o retorno do Renato Augusto, que vai ter uma qualidade a mais no passe no meio de campo, então eu acredito seriamente que o Cuiabá pode perder esse jogo na Neoquímica. E contra o Botafogo, eu já acredito que o Cuiabá pode empatar ou ganhar do Botafogo, né? O Botafogo, por mais que tá bem, só teve uma derrota contra o Goiás, mas são esses jogos assim que as equipes como o Botafogo tá lá na frente, acham que
que vai ser um jogo mais calmo, e aí se o Cuiabá tiver já atento nos 90 minutos, como foi contra o Cruzeiro, consegue mais um grande resultado, agora em casa, que é outro ponto que tá faltando. O João falou o prognóstico dele, realmente, né? Esperar que o Cuiabá faça uma boa partida e consiga uma vitória, quem sabe, fora de casa contra o Goiás. Porque depois enfrentando Corinthians e Botafogo, é uma sequência mais difícil, mas o Cuiabá tem um grande retrospecto contra o Botafogo. Vamos nos apegar à história. Vamos com a agenda PDE. O Cuiabá entra em campo no domingo, dia 4 de junho, contra o Goiás no estádio da Serrinha. O pré-jogo da Rádio Conte começa às 5h15 da tarde, a bola rola às 5h30. O nosso próximo episódio do PDE sai na próxima quarta-feira, dia 7 de junho. Agora vamos sentir como estava o clima na Arena Pantanal no confronto entre Cuiabá e Curitiba. Quem contribuiu com a organizada PDE foi a Laís Ávila, servidora da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, que tem desenvolvido o trabalho Ser Família Inclusivo, que possibilita que pessoas autistas assistam os jogos do Cuiabá na Arena Pantanal. Chegou aquele momento de ouvirmos quem acertou o palpite PDE. A sortuda da vez foi Laís Teles, que cravou o empate em 1-1 entre Cuiabá e Curitiba e vai levar uma cesta com alimentos da Dorali. Só chutei, pensei no 1-1 e chutei porque Cuiabá ou sempre faz um gol depois empata, né? Aí eu falei, vai, pelo menos que consegue empatar. Aí chutei no 1-1. João, hoje nosso episódio foi repleto de conteúdo. Até a próxima. Até a próxima, Gênesis. É sempre um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes que tá sempre atento aí por dentro do Dourado. Lembrando, tudo sobre o futebol na Conte você acompanha nas redes sociais da Rádio Conte. É @Rádio Conte. O PDE é um oferecimento Grupo Focus. 30 anos levando as melhores marcas até você. Por Dentro do Esporte, um podcast da Rádio Conte.